todo o processo aqui. Então, bora lá. Tô, Processo de propagação é em inglês, ela fala mesmo, relaxa. ué, Isso mesmo. Então vamos lá. Toda vez que for para gravar acontece isso. Beleza. O que eu estava falando aqui é o seguinte, moçada. O calor é a energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Ok? E a gente tem três meios: condução, convecção e radiação. Beleza. Na condução, é aquilo que eu estava comentando aqui com vocês. Você acontece muito em materiais de estado sólido, né? O mais nítido a gente vê a condução acontecer. Mas como é que funciona? Você pega ali igual eu citei para vocês, uma barra metálica, aquece numa extremidade, aquelas partículas vão agitar mais, e com isso vai agitar as partículas vizinhas, igual está representado nesse GIF aí para vocês, nessa animação. Está em vermelho é porque a agitação está maior, então vai compartilhando ali, né? Exemplos que a gente tem no cotidiano, uma barra de metal, colher de metal que você esquece ali na panela, né? Uma xícara de chá. Então, assim, toda vez que você tem uma condição de ter um corpo no estado sólido, né? E ele se esquenta por inteiro ali, é através de condução, né? Você tem outra representação, então panela no fogo e com a comida aí, né? Quando você leva uma panela no fogo, né, e ela ali toda metálica, a primeira região que vai aquecer nela, né, é a região inferior dela, ali embaixo da panela. Ela vai agitar suas partículas e vai agitar todas as partículas vizinhas, até toda a sua panela ter uma temperatura uniforme, né? Então ali ela vai agitar partícula por partícula através de condução térmica, né? Então na condução térmica a gente tem essa condição. Que condição que é essa, professor? Você consegue aquecer uma extremidade e por você ter aquela matéria no estado sólido, né? As partículas estão uma próxima da outra, você tem aquele compartilhamento de energia, né? Sendo passado de partículas em partícula ali, até todo aquele material sólido entrar em equilíbrio térmico, né? Todo aquele material no estado sólido está quente com a mesma temperatura daquela região que está recebendo essa energia térmica. Então, a condução térmica, que é um dos processos de propagação do calor, ele acontece dessa forma. Professor, você está dizendo para mim, para aquecer uma extremidade, as partículas ali dentro estão vibrando e compartilhando essa agitação, essa partícula, passando de partículas em partícula, até toda aquela barra de vidro ficar quente, agitada, uniforme, aquela temperatura, sim. E o nome para essa condição, né, é condução térmica, ok? Agora vamos fazer um exercíciozinho rápido aí, para a gente estar sintonizando aí, só para fixar o conteúdo. Aí eu tenho uma pergunta para vocês aí, ó. Sobre a transmissão do calor por condução, é correto afirmar que, falando só sobre o processo de transmissão por condução, letra A, ocorre somente nos sólidos, letra B, ocorre no vácuo, letra C, caracteriza pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença de temperatura. E letra D, caracteriza-se pelo transporte de matéria de uma região, de um fluido em razão da diferença de densidade. E aí, falando só sobre condução, que eu acabei de fazer um resumo aqui, né, direto ao ponto, qual a opção que você acha que encaixa no processo de propagação por condução? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Letra A. Digita, abre o áudio. Letra A? Letra A. Beleza. Quem mais? E aí? C. Ó, C. tá no Transmissão do caminho, tá no calor. caminho. Os caras tá no caminho. Quem mais? Ali você falou letra D. E aí? A Só, letra A. então vamos lá. Beleza. Resolução. A resposta certa é a letra C. Vitória já respondeu Eita, letra B, agora Xavier passou. bravo. Então vamos lá. Vou explicar, né, que talvez aí, Will, que você tá certo o que você respondeu, Sim, porque ué. também de. É Não, sólido.
Não, peraí, deixa eu explicar. De imediato, a gente vai nessa opção mesmo, que a condução só acontece em sólido. Mas, na verdade, no estado sólido, é mais nítido você presenciar essa condição de condução, que é um dos processos de propagação do calor. É bem mais nítido você fazer essa experiência em casa e provar ela. Mas o resumo, né, o que é a condução, que é um dos processos de propagação do calor, é o compartilhamento de energia térmica, né, aquela vibração, aquela agitação, passando de partículas em partícula. Onde eu quero chegar? Vamos imaginar um tecido, uma roupa, né? Ela não está naquele estado sólido característico igual uma barra metálica. Mas a forma de um tecido aquecer é por condução. Vamos considerar que você vai passar uma roupa. Aquele tecido que entra em contato direto com o ferro de passar roupa, né? Aquela região, ela vai vibrar aquelas partículas que estão no tecido e vai conseguir passar aquela agitação para outras partículas ali do tecido. Mas não é um sólido característico que a gente trabalha. Né? Igual, exemplo, quando você fala de uma manteiga, tá numa tipo uma emulsão, né? Não é bem um sólido rígido, mas a forma daquela manteiga, né, ir vibrando ali, mudando de estado um pouco pastoso ali para o líquido, é por condução também. Então, assim, quando a gente depara uma questão dessa, é mais óbvio a gente ir no lado científico, né? Que caracteriza pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença de temperatura. Ok? Então vamos lá. Para a gente finalizar, eu vou falar sobre condução térmica, eu vou falar sobre condutores isolantes e a gente finaliza por aqui. O que é isso, professor? Por que você trouxe detalhado, dentro de condução térmica, condutores, e depois você vai falar de isolante térmico? Porque é o seguinte, galera. Quando a gente está falando de condução, que é o meio do calor se propagar, a gente tem materiais que são ótimos para conduzir energia térmica. A gente tem materiais que são bons. O que encaixa nesse padrão são os metais em si. Né? Os metais são bons condutores de energia térmica. Né? Então, quando você faz uma experiência na sua casa, que é o quê? Colocar água no recipiente de alumínio fechado e colocar água na garrafa PET, né, de plástico, você vai perceber que a água que está dentro da garrafa, naquele recipiente de alumínio, ela vai resfriar muito mais rápido do que está na garrafa PET. Né? Porque a energia térmica trocada entre o ar da geladeira e a água lá dentro do recipiente de alumínio acontece com mais facilidade. Porque o alumínio, por ser metal, ele vai conduzir mais rápido aquela energia térmica. Vai fazer que a água entre em equilíbrio térmico muito mais rápido, né, do que aquela água que está dentro da garrafa PET. Porque a garrafa PET, por ser um plástico, ele dificulta aquela troca de energia térmica. Vai esfriar a água? Sim, mas vai demorar um tempo maior, né? E outro detalhe importante dentro de condutores é o seguinte: se você comparar um exemplo, um chumbo e um vidro, e colocar os dois para aquecer, o chumbo vai aquecer muito mais rápido que o vidro, né? Então ele aquece mais rápido o chumbo, e quando você tira do fogo, né, ali os dois ali que você está fazendo o experimento, o chumbo vai resfriar muito mais rápido também, né? Então, um material que ele é bom condutor térmico, que ele aquece muito rápido, ele também resfria muito rápido. Tem essa característica. O professor está dizendo para mim, então, que se eu congelar, né, uma água na garrafa de vidro e uma água, garrafa de vidro não, PET, para ficar melhor a análise, na garrafa PET e uma na garrafa, num recipiente de alumínio, né, eu congelei essas duas águas. Quando eu tirar do congelador, a água que está dentro da garrafa de alumínio, ela vai passar do estado sólido para o líquido muito mais rápido do que na garrafa PET? Sim. Né? Porque a garrafa PET ela vai conservar, ela vai dificultar essa troca de energia térmica entre o meio externo com o meio interno. Então, quando você procura congelar uma água para você levar para algum lugar para você tomar, procura recipientes de característica plástico, né? Porque eles vão vai demorar mais um período para solidificar aquela água, mas também quando você tirar do congelador, vai demorar um período maior também para aquela água ficar no estado líquido. Né? Então, os isolantes térmicos, a gente tem materiais como madeira, né, plástico, aí o isopor que encaixa dentro desse tipo de material plástico aí também. Então, por isso que a gente tem aquelas caixas térmicas, né? É,
de formato de plástico ali, isopor e tudo mais. Essa semana, né, a gente estava dando uma organizada aqui em casa e tal, minha mulher falou, ó, a geladeira aqui de casa tem isopor, né, uma espécie de plástico de isopor aqui no material, porque a geladeira deu uma estragadinha e deu para ver a composição. E é justamente isso. A geladeira da sua casa, ela tem ali o plástico, né? Ela tem um metal de fora para dar aquela característica bonita da geladeira, mas ela tem ali condensado. Ela tem um isopor bem especial ali, ela tem um plástico, então ali para dificultar o meio externo, né? Que é o ambiente onde a gente vive, trocar energia térmica com o ambiente lá dentro da geladeira. Porque é um isolante térmico. É o caso do cobertor, da blusa de frio. Então, quando você coloca uma blusa de frio, é você que se esquenta. Porque o seu corpo está radiando energia térmica. A energia térmica tenta sair do seu corpo para o meio externo, para trocar a energia térmica com o ambiente cristalino, só que o cobertor dificulta. Né? Então, essa energia térmica acaba que se esquenta ali só ali onde está o seu corpo em contato e você mesmo se esquenta. Não é o cobertor que te esquenta. Então, a espessura do cobertor vai contar, o material que é feito ele também vai contar, ok? Aqui a gente tem uma tabela de condutibilidade térmica, que é o quê? Tem alguns metais, né, e plástico. Então, assim, é só para esboçar mesmo. Então, assim, uma prata comparada, sei lá, com a prata já tem um valor de 426. A água já é 0,61. Esse valor numérico conta muito. Porque quando você está falando de condutibilidade térmica, né, se você um dia virar um engenheiro ou for estudar algo do tipo, e estiver estudando materiais do tipo, essa tabela vai te ajudar muito. Não só essa, se você pesquisar no Google, você vai ter tabela de vários materiais. Então, é a taxa ali de transferência de energia térmica. E quando a gente para analisar, o polipropileno ali está por último, que é um caráter plástico. Então, assim, é porque ele é ruim em condutor. Então, a taxa dele é muito baixa em valor numérico. Ok? Para finalizar aí, porque nosso horário já está em cima, vamos fazer só um exercício aqui. Presta atenção no exercício. Ele fala o seguinte: um grupo de amigos compra uma barra de gelo, né, para um churrasco, num dia de calor, um dia que está quente. Como as barras chegaram algumas horas de antecedência, alguém sugere que seja envolvida num grosso cobertor para evitar que derretam demais. Então, qual que foi a ideia? A gente, né, a galera ali vai preparar um churrasco, só que as barras chegou muito cedo, sei lá, chegou 2 horas antes de acontecer o evento. Aí que um dos brothers falou, ó, vamos lá, vamos passar, tem um cobertor velho ali, bora enrolar essas barras no cobertor, deixar no plástico, mas vamos enrolar no cobertor, né? Para dificultar elas derreter e esse gelo. Será que a ideia do cara foi correta? Será que a sugestão ajudou? Então vamos analisar as alternativas. Letra A. Essa ideia é absurda, né? Porque o calor vai aquecer o gelo, derretendo ainda mais depressa. Beleza. B, essa condição também, né, essa sugestão é absurda, porque o calor facilita a troca de calor entre o ambiente e o gelo, fazendo com que ele derreta ainda mais depressa. Letra C, incônua, né, inócua, quer dizer, pois o cobertor não fornece e nem absorve o calor do gelo, não alterando a rapidez com que o gelo derrete. Letra D, faz sentido, porque o cobertor facilita a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando o seu derretimento. E letra E, faz sentido, porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o ambiente, né, e o gelo, retardando o derretimento. E aí, o que você acha, né, das alternativas que a gente tem que vai bater aí? Né? Letra A, letra B, letra C ou letra D ou letra E? Né? Você acha que esses alunos enrolando o cobertor ali, né, numa barra de gelo, esse gelo vai derreter mais rápido, vai demorar? E aí? E aí, Anderson, qual que você acha? A, B, C, D ou E? Fala aí, professor. Então, bora lá. Eu vou rapidão aqui, só para finalizar aqui, que a gente já passou do horário, viu? A resposta certa é a letra E, viu, galera? Porque é o Faz seguinte, sentido.
Não, faz sentido demais, porque quando você usa um cobertor, é para dificultar a troca de energia térmica. Então, quando você envolve algo gelado, vamos considerar a barra de gelo, né, com o cobertor, você vai dificultar a troca de energia térmica entre a barra de gelo e o meio externo. Então, aquela barra de gelo ela vai durar muito mais tempo no estado sólido, ok? Então, é isso aí, galera, por hoje. Né? Hoje a gente tivemos um certo problema aí na internet, mas deu para continuar aí.